Hoje, dia 11 de agosto de 2020, passa a ser conhecido nacionalmente por meu decreto como Dia Nacional do BDR. Sim, estou fazendo esse vídeo sem edição, importante, porque eu quero te passar uma mensagem sobre o que aconteceu no dia de hoje, alterado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, com relação aos investimentos em BDR. Se você não sabe o que é BDR, já te explico, já te conto o que são e também o que mudou e como nossa vida mudou para muito melhor. Se você caiu agora no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do Yubi. O Yubi é um buscador de investimentos gratuito com o propósito de permitir que as pessoas tomem melhores decisões de investimento, que você faça melhores investimentos. Depois de assistir o vídeo aqui, acesse o Yubi e você pode comparar, analisar e escolher os melhores investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de investimento, ações e muito mais. Vamos lá então falar de BDR, do Dia Nacional de BDRs. Se você não sabe o que é o BDR, primeiro, a sigla BDR é uma sigla em inglês que significa Brazilian Depositary Receipts, ou seja, recibos de depósito brasileiros ou recibos de depósitos de ações brasileiras, de ações do Brasil, desculpa. O que é o BDR na prática, tá? Vamos pegar o exemplo de uma empresa nos Estados Unidos que tem seu capital aberto nos Estados Unidos, a Apple, por exemplo, tá? Peguei qualquer empresa aqui aleatória. A Apple abriu seu capital nos Estados Unidos e não tem capital aberto aqui no Brasil. Mas como que um brasileiro pode investir em ações da Apple nos Estados Unidos, mas investindo aqui na Bolsa Brasileira, a partir do próprio Brasil? BDR é uma das soluções, uma das alternativas existentes. O que é o BDR? O BDR é um programa, então a caracterização do BDR é como sendo um programa de distribuição de recibos de ações no Brasil. O que é o recibo de ação? Bom, o BDR ele não é que você compra a ação diretamente, você compra um recibo, é um recibo que é negociado. Acontece da seguinte forma: uma instituição, que é a instituição depositária, ela compra as ações da Apple nos Estados Unidos, armazena ou custodia essas ações em uma instituição custodiante. Então, efetivamente, existe a compra das ações da Apple por alguém. Não é por você. Você pode comprar o BDR, você pode comprar o recibo da ação da Apple. Mas a instituição depositária compra as ações, efetivamente, e guarda essas ações em uma instituição custodiante, que é quem faz a guarda das ações. E aí, a instituição depositária que comprou as ações lá nos Estados Unidos, ela vem aqui no Brasil, bate na porta da CVM, bate na porta da B3, da Bolsa de Valores, e fala: olha, quero criar um programa de BDRs, quero distribuir ou quero comercializar os recibos das ações que eu, depositária, comprei. Eu não quero comprar para mim, eu quero comprar para oferecer para as pessoas. Então, é justamente isso, é o recibo negociado no Brasil de uma ação lá de fora, tá? Pode parecer complicado, mas é tão simples quanto isso. Uma empresa, um veículo, né, que é a instituição depositária, compra ações no exterior, deixa essas ações guardadas em nome dela, em nome da empresa, e negocia os recibos dessas ações aqui no Brasil. E aí você, pessoa física, pode comprá-los, tá? O BDR é muito interessante, ele tem duas grandes classificações, tem o BDR patrocinado e o BDR não patrocinado. A esmagadora maioria dos BDRs no Brasil é do tipo não patrocinado. Qual que é a diferença? O BDR patrocinado é aquele em que a empresa estrangeira ela tem interesse em oferecer recibos das suas ações aqui no Brasil. O não patrocinado é a empresa que ela nem sabe quem é Brasil, nem tem menor interesse, mas a instituição depositária compra essas ações lá fora, a empresa lá fora nem sabe que tem BDRs no Brasil, ou que tem recibos em outros mercados, ela nem precisa saber, então ela não participa desse processo, desse programa de comercialização dos recibos das suas ações, tá? Ponto importante aqui: primeiro, no BDR patrocinado em que a empresa participa, tem alguns níveis, não vou entrar aqui muito no detalhe, mas no nível 1, que é o nível talvez mais comum dos BDRs patrocinados, era só para investidor qualificado. E nos BDRs não patrocinados também, que não tem atuação da empresa, só investidor qualificado também. Ou seja, grande problema: eu quero investir em ações ou quero investir em BDRs, né, de empresas nos Estados Unidos, mas se eu não fosse investidor qualificado, estava de fora disso, não podia participar. Segundo ponto aqui importante, também foi alterado hoje:
XP, por exemplo, adoro XP, tenho ações da XP. Stone, PagSeguro, outras empresas brasileiras que abriram capital nos Estados Unidos, tá? Essas empresas, elas não podiam ter BDRs no Brasil. O BDR, ele era um instrumento de empresas com sede e com receitas fora do Brasil, não no Brasil. Então a XP não poderia ter BDRs aqui no Brasil, PagSeguro, Stone, etc., porque a sede dessas empresas está essencialmente no Brasil e as receitas também oriundas ou são oriundas de atividades no Brasil. Isso também mudou. Então aqui é um segundo ponto importante, já vou te contar todas as mudanças, mas um segundo ponto importante é que agora as empresas que têm sede no Brasil e receitas no Brasil podem ter BDRs, tá? Um terceiro ponto aqui importantíssimo, que eu fico muito animado, muito entusiasmado, é que agora a gente pode ter BDRs de cotas de fundos de índice, de ETFs. Podemos ter BDRs de cotas de ETFs. Um exemplo, todo mundo agora é super interessado em ETF da Nasdaq, porque a Nasdaq está explodindo de crescimento. Tem ETF do S&P 500, né? Tem o meu queridinho IVVB11, mas quer investir, tem algum ETF para replicar a Nasdaq aqui no Brasil? Não, não tem. Tem algum ETF para replicar o ouro em Nova York? Não, não tem. Tem algum ETF para replicar índice de prata em Nova York? Não, não tem. Tem um ETF no Brasil para replicar o VIX, que é o índice de volatilidade? Não, não tem. Não tendo esses ETFs no Brasil, você não consegue investir estando no Brasil. Você precisa abrir uma conta nos Estados Unidos para fazer esse tipo de investimento. Agora, a alteração do dia de hoje permitiu, ou passa a permitir, que existam BDRs de cotas de fundos de índice. Ou seja, é possível que uma empresa, uma instituição depositária, compre lá fora, nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, cotas de um ETF da Nasdaq, por exemplo, e aí ofereça os recibos dessas cotas, desses ETFs aqui no Brasil. Cara, isso aqui é genial. Isso aqui é genial, é muito interessante essa modificação. Acho que a gente vai ter agora no Brasil um acesso gigantesco a ETFs que a gente não tinha acesso. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, mas eu sempre falo, sou um grande fã de ETFs, acho que agora a gente talvez tenha muito mais diversificação disponível para o investidor brasileiro. E esse, inclusive, foi um ponto importante trazido pela CVM. A CVM falou isso, ela falou que buscou, por meio da resolução de hoje, que é a resolução 3, que altera a resolução 332, que disciplina os BDRs, a CVM falou isso, olha, precisamos nos adaptar à maior demanda por diversificação por parte dos investidores e a maior demanda por novos investimentos, novos produtos neste cenário de juros mais baixos e de juros de Selic tão baixa como a gente está tendo agora. Dessa forma, as modificações da CVM no dia de hoje são muito relevantes. Em primeiro lugar, passa a ser possível que empresas sediadas no Brasil, com receitas predominantemente no Brasil, possam emitir BDRs, que tenham ações emitidas nos Estados Unidos, né? Então é o caso de XP, como eu falei, de Stone, PagSeguro e de várias outras empresas. Acho isso muito interessante. Vai dar ao investidor um acesso a empresas que eles têm contato no Brasil, que se relacionam, que teriam interesse de investir, sem precisar acessar diretamente o mercado americano ou o mercado estrangeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui muito relevante é a questão do investidor qualificado. Respeitadas algumas diretrizes, uma é uma questão do volume de negociação no mercado em que o BDR é lastreado, né, em que os valores imobiliários do BDR são lastreados, e também da instituição reguladora, então, ou seja, respeitado algumas questõezinhas, será possível que investidores não qualificados, ou seja, sem R$1 milhão em ativos financeiros, possam investir. Essa é uma demanda que há bastante tempo era feita, né? Existem outros produtos muito mais arriscados do que BDRs, que são iguais a ações praticamente, outros produtos muito mais arriscados como opções, derivativos, pudessem ser acessados por investidores não qualificados, ao passo que BDRs possuíam essa exigência. O que eu falei só aqui de alguns requisitos atendidos é que, por exemplo, pegar uma coisa meio esdrúxula aqui, sei lá, uma empresa
vou pegar um exemplo meio ruim, tá? Pessoal, uma empresa na Rússia que tem as suas ações emitidas na Rússia, ou parte na Rússia, parte nos Estados Unidos, emite um BDR, ou gostaria de emitir, ou de ter um BDR aqui no Brasil, lastreado em ativos imobiliários nos Estados Unidos, só que ela tem atividade na Rússia, ou seja, não pode ter essa grande confusão. O lastro do BDR, ou seja, as ações compradas pela instituição ou adquiridas pela instituição depositária sobre as quais é criado o programa de BDR, essas ações precisam estar no mercado de maior volume realizado com relação àqueles valores mobiliários, ou seja, teria que ser lá na Rússia, na Bolsa da Rússia, não na Bolsa Americana. E também a instituição reguladora, ela precisa estar no mercado de maior atuação da empresa e de negociação dos seus volumes de valores mobiliários, ou seja, teria que ser também a autoridade da Rússia, né, a autoridade russa de fiscalização dos mercados imobiliários e do mercado financeiro, com poder sobre esse BDR. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas é só para dizer que não é uma preocupação sua essa, tá? As próprias instituições depositárias que vão criar os programas de BDR é que precisam se preocupar com isso para trazer esse investimento para o Brasil e para disponibilizar para os investidores. E terceiro ponto muito importante que me animou muito é justamente essa questão de BDR lastreado em cota de fundo de índice ou de ETF em outros mercados. Acho que pode abrir um leque de possibilidades e diversificação para os investidores bem interessante. Quero saber de você. Você gostou dessas alterações? Você pretende investir em BDRs agora, que vai ser permitido para qualquer pessoa investir ou não? Comenta aqui embaixo para eu saber. Quero saber se você vai investir em BDR e eu também quero fazer minha primeira compra de BDR em breve. Em breve, porque essas alterações passam a valer a partir do dia 1º de setembro de 2020. Daqui a 19 dias só praticamente. Em breve teremos BDR para todos os brasileiros e brasileiras na Bolsa de Valores. É só abrir o Home Broker, vou fazer depois um vídeo comprando meu primeiro BDR. Comenta aqui então, me fala se você também quer comprar seu BDR e não se esqueça, por favor, você me ajuda muito, de deixar um like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim, me ajuda todo mundo aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita e compartilha esse vídeo com quem também precisa saber que as regras de BDR mudaram. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Tchau!